Depois de 4 dias de apagão, é isso mesmo, 4 dias, a Prefeitura de São Paulo aciona a justiça contra a Enel para que a energia seja restabelecida imediatamente nos imóveis que ainda estão sem luz. O repórter Misael Mainete chega ao Jornal Jovem Pan, conta qual a punição pedida pela Prefeitura em caso de não cumprimento dessa demanda. Misael, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Pena de R$200 mil por dia em caso de descumprimento. Muito boa noite para você, Thiago, para você que acompanha o jornal Jovem Pan. Esse é o valor requerido pela Prefeitura em caso de descumprimento no não fornecimento de energia por parte da Enel, que é a concessionária responsável por fornecer a energia elétrica para a capital e também para a Grande São Paulo. Essa petição foi enviada ontem, na segunda-feira, para a segunda vara da Fazenda Pública de São Paulo. Esse documento ainda faz outras exigências em relação à transparência. O que a Prefeitura Municipal pede? A Prefeitura ela requer da Enel o número de lugares, o número de residências que estão sem energia elétrica, quantas equipes efetivamente estão fazendo o trabalho, quantas equipes foram disponibilizadas, o tamanho desse trabalho, como ele é feito, como ele é disponibilizado, a composição, também o número de bairros, ou seja, uma série de exigências para que a Enel mostre realmente que está trabalhando, porque houve acusações de inconsistência no número de funcionários que existem, no número de funcionários contratados. Então, tem esse pedido por parte da Prefeitura. Tiago? Pois é, e como não poderia ser diferente, né, Misael? Bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais aqui em São Paulo anunciam enormes prejuízos por causa do apagão. Quais são as perdas estimadas por esse setor tão importante aqui em São Paulo, Misael? De acordo com a FEComércio, a gente trata aí de R$1 bilhão e 500 milhões de prejuízo. Muito dinheiro, e a gente também está falando aí de vidas humanas, porque além do comércio, a gente fala de hospitais. Vários hospitais ficaram sem energia. A gente tem um número de 250 mil clientes sem energia na Grande São Paulo. Isso dá uma média aí de 1 milhão de pessoas sem energia. Então, além do comércio, também hospitais pararam de funcionar. E hoje, numa coletiva de imprensa, o governador do estado de São Paulo falou sobre esse assunto, e ele faz uma pergunta importante, uma pergunta interessante: quem é que vai arcar com esse prejuízo? E nem todo prejuízo tem como ser pago quando a gente fala, por exemplo, de vidas humanas. Acompanhe o que disse o governador. A FEComércio estimou um prejuízo de 1,5 bi, 1,5 bi. Quem vai pagar por esse prejuízo? Quem vai pagar o prejuízo que os nossos comerciantes tiveram? Quem vai pagar a mistura de quem perdeu tudo com esse evento? Outra coisa que a gente precisa falar aqui: 200 mil clientes, 200 mil unidades de consumo, e a gente está falando aí, 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas sem energia até o momento, e tem uma chuva programada para sexta-feira, uma chuva forte, com ventos fortes. Como é que vai ser? Augusto Nardes, que é ministro do Tribunal de Contas da União, Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo e também candidato à reeleição, e outros 16 prefeitos participaram dessa reunião, e eu conto os detalhes desse encontro logo mais. Tiago? Daqui a pouco você volta, Misael, bom trabalho para você. Bom, como a gente já destacou, mais de 200 mil locais, pelo menos, continuam sem energia elétrica. Até agora, os setores do comércio, serviços já relataram prejuízos que passam de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mais detalhes, mais informações, repórter Beatriz Manfredini. A cidade de São Paulo e a região metropolitana entraram nesta terça-feira no 4º dia no escuro. Às 7h30 da manhã já eram 84 horas sem luz. E a nossa equipe de reportagem encontrou Darli Venturino, autônoma, percorrendo as ruas da região de Santo Amaro, ao lado do terminal, para encontrar algum lugar com energia elétrica para carregar o celular. Darli precisa levar a mãe, de 75 anos, ao médico.
Eu estou desesperada porque a minha mãe tem uma consulta importante agora, né? Minha mãe já está com 75 anos e eu preciso chamar o Uber. E eu estou andando por todo o Jardim Promissão, aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e não acho nenhum lugar que tenha energia elétrica, né? Que possa me ceder. Vou ver se eu consigo algum caixa eletrônico, sacar dinheiro, né? Ou tentar. Bom, nem com Pix eu consigo, né? Nem com Pix é possível. E ver se alguém chama para mim. Pelo caminho, a Jovem Pan também encontrou semáforos apagados e árvores ainda caídas. Em um dos casos, em frente a uma escola de música, a árvore enrolada nos cabos de energia elétrica continha um aviso colocado pela população. Perigo, árvore energizada aguardando a Enel, dizia a placa, em um local isolado também pelos moradores. Morador de Santo Amaro, o contador e economista Carlos Lubitsch relata os conflitos com as autoridades para a resolução do problema. Mesmo usando pilhas e velas, ele também não consegue trabalhar. Simplesmente a árvore que está ali atrás da gente, eles não querem podar a árvore, cortar, para que a Enel venha e faça a parte dela. Aí a Enel diz que não vem porque a prefeitura não marca com ela. Eu sou contador, economista, trabalho online. Meus assistentes não estão tendo condição de entrar no servidor, também online, para poder atender os clientes que eu tenho. Isso pode me causar prejuízo. E nem só a falta de luz prejudica os comerciantes. Assim como muitas casas foram atingidas diretamente por árvores e postes, os estabelecimentos também tiveram danos estruturais, como esta oficina aqui na zona sul de São Paulo, na região de Santo Amaro. Por aqui, o teto literalmente veio abaixo com a ventania. Está encostando no chão e 3 carros ficaram amassados. O técnico em mecânica Carlos Rocha, que aluga o galpão, agora contabiliza os prejuízos. Aqui tem que cortar tudo, demolir tudo. O muro, ó, vocês veem, o muro está tudo torto. A estrutura tem que jogar toda no chão e refazer tudo. Isso aí pode beirar de uns 800 a R$1 milhão para poder levantar isso aí. Agora não tem dinheiro simplesmente. Vai ficar funcionário desempregado, eu não tenho recurso aí. Assim como Antônio Dutra, dono de uma padaria na mesma rua. Além de uma quantidade menor de clientes e das perdas de alimentos, que mesmo contratando um gerador a R$400 por dia aconteceram, já que o equipamento é pequeno e não dá conta de abastecer todo o local, o salão de festas em cima da padaria também ficou destelhado. O prejuízo, só de sorvete eu tenho 4 máquinas de sorvete cheias, até a boca estava cheia, né? Perdi tudo, fora as carnes, câmara, pão, né? Os padeiros, os empregados estão tudo aí sem parado, né? E a mão de obra não tem, né? Porque não tem como trabalhar, que a gente tá tudo é elétrico, né? Ao todo, 2.100.000 clientes da Enel foram atingidos pela chuva de sexta-feira. A ANEEL estabeleceu que a empresa pode restabelecer a energia elétrica nesses locais até a próxima quinta-feira. A cidade de Cotia, na região metropolitana aqui de São Paulo, foi uma das mais atingidas pelo temporal e pelo consequente apagão desde a última sexta-feira. O repórter Antônio Wells foi até o local e conversou com os moradores afetados. Acompanhe. Aos poucos, a energia vai sendo restaurada para os moradores da Grande São Paulo, afetados pelo temporal da última sexta-feira. Mas, mesmo 4 dias após as rajadas de vento de mais de 100 km por hora que provocaram os apagões, tem gente que ainda está no escuro. É o caso da Beth, moradora de Cotia, na região metropolitana. São cerca de 100 horas sem energia. A arquiteta recebeu a nossa reportagem em sua residência e contou que para conseguir cuidar dos 3 cachorros, além de evitar que a comida congelada estragasse, teve que alugar outra casa. Eu tive que montar um sistema de emergência, porque eu trabalho usando internet, como 90% das casas, principalmente na região da Granja. A maioria trabalha home, pelo menos 3 vezes por semana. E todo mundo depende muito de internet, então a gente ficou sem ter como se comunicar, sem saber ter notícias de previsões e o que estava acontecendo, porque tudo depende de internet e de energia. Então, de uma hora para outra, eu me vi numa situação que eu precisava resolver para a minha vida não parar, né, e dar assistência. Então, eu tive que improvisar e alugar uma casa aqui perto, numa parte que ainda tinha luz.
A Beth mora na Granja Viana há mais de 20 anos e relata que nunca viu algo parecido. Ela explica que o final de semana virou de cabeça para baixo não só pela falta de energia, mas porque o temporal também prejudicou o abastecimento de água. A Beth é só uma das muitas pessoas afetadas por esse temporal. Olha só como ficou a área do clube, no condomínio onde ela mora aqui em Cotia, na região metropolitana. Os ventos foram tão fortes que eles derrubaram esse pequeno muro aqui, essa grade também, e olha só como ficaram os postes, completamente tortos. Os bancos que ficavam aqui do lado foram parar de ponta cabeça ali embaixo, ó, do lado dessa árvore, como vocês podem observar nessas imagens do nosso repórter cinematográfico Carlos Henrique. E as cadeiras para tomar sol, que antes ficavam ao lado da piscina, agora estão do outro lado da quadra, empilhadas. O Cláudio, gerente administrativo da Associação Residencial, explicou que o dano só deve ser completamente consertado em 2 meses. Eu estou calculando aí aproximadamente uns 60 dias, né? Por quê? Você tem que fazer todo um relatório disso, fazer outro relatório fotográfico e tudo isso vai ser ainda avaliado pela seguradora, né? Como são áreas comuns dentro da associação, então você tem que acionar o seguro, né? Ele conta também que só o condomínio que ele gerencia tem mais de 400 casas. Cada casa com no mínimo 2 a 3 pessoas. Em um dado momento, todas estavam sem luz. Cotia foi uma das cidades da região metropolitana mais afetadas pelo evento climático. Apesar da situação, a Enel não tem previsão de quando a energia deve completamente voltar na Grande São Paulo. Dora Kramer, Cristiano Vilela, nossos comentaristas. Dora, boa noite para você, bem-vinda. É uma situação inaceitável que São Paulo, a região metropolitana, nesse momento, desde a última sexta-feira, com a chuva, o temporal. E eu pergunto para você sobre a reação das autoridades. A gente viu agora há pouco o Misael trazendo a fala do governador Tarcísio de Freitas. Há um jogo de empurra entre as autoridades e a gente fica só esperando a próxima chuva que teremos aqui em São Paulo. Dora, bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, continua esse jogo de empurra, embora de parte a parte as pessoas tenham as suas razões, né? Eu vi a entrevista do governador Tarcísio de Freitas, ele dá ali um cardápio completo, né? Ele acusa a Enel de mau atendimento, de não cumprimento do contrato, de falta de transparência, de não tomar nenhuma atitude que não seja remunerada, ou seja, ganância. Agora tem uma discussão que é o que seria a solução não para o atendimento, mas para a prevenção de que isso acontecesse, das árvores caindo sobre os fios, que é o cabeamento subterrâneo. Gente, é uma discussão que tem uns 15 anos, e a justificativa é caro mesmo, né? Dizem, segundo a Enel, segundo os especialistas, custa 10 vezes mais do que o atual sistema. Mas não é porque não é caro que não vai se tomar essa medida que teria uma solução permanente. E a gente tem aí, de um lado, hoje, o governo do estado e a prefeitura pedindo intervenção na Enel, e de outro, o governo federal querendo fazer modificações do funcionamento das agências reguladoras, que são medidas assim diante do que está acontecendo, da emergência. Mas como a gente viu no furacão lá na Flórida, as medidas de prevenção, comentamos isso, né? De alerta das pessoas, enfim. E isso aqui não se faz. O governador disse nessa entrevista, e a próxima chuva, que vai ser sexta-feira, vamos ver tudo de novo? Provavelmente. Pois é, você falou dos cabos subterrâneos, em 2005, 2006, eu me lembro que os comerciantes da Oscar Freire aqui em São Paulo se juntaram para pagar esse tipo de serviço. Ou seja, você anda na Oscar Freire hoje, não há mais poste, não tem os postes, mas quase São Paulo inteira tem. Bom, Cristiano Vilela, a grande dúvida é saber qual é a chance da Enel perder essa concessão, porque a pressão vai aumentar e se chover isso vai acontecer, ou de novo teremos esses problemas, e quem paga essa conta? O próprio governador pergunta, quem paga essa conta? Quem perdeu tudo? O comércio e todos os setores, não é? Boa noite, bem-vindo. Olha, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A resposta está na ponta da língua, né? Quem paga essa conta é o cidadão.
sou eu, é você, é todos que estão assistindo aqui o Jornal Jovem Pan, é toda a população de São Paulo que sofre com esse tipo de situação que virou uma constante quando acontecem fortes chuvas, fortes vendavais na cidade, enfim. Infelizmente, nós temos esse quadro e temos uma expectativa, é importante lembrar que nós estamos em vias de iniciar o período de chuvas na cidade de São Paulo, o que nos dá uma expectativa muito negativa com relação a esses eventos que vêm ocorrendo. Infelizmente, o contrato de concessão que nós temos hoje é um contrato bastante antigo, é um contrato que não dá tantas possibilidades de atuação na esfera municipal, na esfera estadual e até mesmo na esfera federal, que é a detentora dos direitos. Existe uma série de elementos que têm que ser observados, a necessidade de notificação, de apresentação de defesa, de justificativas e a necessidade de uma punição condizente com o dano que esteja sendo causado. É importante lembrar ainda que o contrato ele está em vias de acabar. Em 2028, o contrato de 30 anos ele vai chegar ao fim, o que faz com que torne mais difícil ainda que, eventualmente, esse contrato seja, eventualmente, colocado um ponto final nesse momento agora. Então, o que cabe, no caso do município do estado, é, eventualmente, se utilizar da via judicial para tentar diminuir os danos e apertar a ANEEL e o governo federal, especialmente o Ministério de Minas e Energia, para a tomada de posições mais enérgicas diante dessa concessão.